Tá, consulta do status de pagamento. Como que a gente vai fazer? Vamos lá nos pagamentos que ele fez, a gente tem o External Reference. E nós vamos criar aqui uma coluna, que eu vou chamar ela de URL consulta. Consulta. Do tipo URL, assim como a gente fez, né? Construct URL. Lá para fazer o pagamento, ela é bem semelhante para fazer a consulta. O protocolo é HTTPS, o host é o checkout.appdesenvolvimentos.com.br e o nosso path ele é o v1 barra payments.php. A única diferença é que nós temos o payments.php barra .payments.php no final. Você vai mandar apenas dois parâmetros. Um dele é o app ID, que é o seu app ID da AppPay, tá aqui. O mesmo que você utilizou para fazer o pagamento, tá? Tem que ser o mesmo. Tá aqui o app ID. E o External Reference. External Reference. Que é o External Reference desse pagamento que ele fez. Salvei, tá aqui nossa URL de consulta. E agora, como que eu faço essa consulta? Aqui nós vamos utilizar uma coluna de JavaScript. Tá? Chama ela aqui de JSON Consulta. É uma coluna de... Pesquisei JavaScript, tá aqui, code JavaScript. E aí você vai pegar esse códigozinho que eu vou deixar aí para você, vai colar ele aqui, tá? E aqui no seu P1 você vai colocar a sua coluna de URL consulta e salva. E aí ele vai retornar aqui para você o status desse pagamento. Olha só, a data que ele foi criado, o status que foi aprovado, o status detalhe que foi creditado na conta, o external reference que você utilizou, final 0, o valor transacionado que foi de R$2, o install amount e o install amount que seria o valor do... É porque como é meu aqui ficou 0, né? Foi de mim para mim. E o quanto você recebeu, que foi 1,88 descontando lá o valor do Mercado Pago. Então aqui você tem um retorno do seu pagamento. Se eu tivesse aqui um cara que não tem no banco de dados, não foi feito nada, ele vai retornar isso aqui, ó, sintaxe erro. Tá bom? A diferença é essa. E aí, claro, a gente vai fazer agora o que? O tratamento dessa coluna aqui. Nós vamos buscar nela qual que é o status. O que eu preciso saber dessa consulta aqui minha, principalmente? Só o status. Tá? Então eu vou criar uma coluna aqui, vou chamar ela de status. E essa coluna, você pode pesquisar por JSON, porque o retorno ali foi em JSON, e você vai ver isso aqui, ó. Carry JSON. O que ela pede? A coluna onde vem seu JSON, que é justamente aquela JSON consulta que a gente fez. E o que eu quero dela? Eu quero dela apenas o status. Approved. Pronto, já tem o resultado do meu status approved. Quando tem erro, olha só, vem vazio, tá? Simples assim, pessoal. A consulta do pagamento. Simples mesmo, de verdade. Com esse JSON consulta, o que acontece? Pode existir caso em que a pessoa ela tem mais de um status de pagamento. Por exemplo, ela começa um pagamento e ele fica como pendente. Ele vai vir aqui no primeiro no seu JSON, porque ele é uma array de vários retornos que pode acontecer. Desse aqui. Então ele pode vir com outro retorno, tipo assim, o primeiro pendente, aí depois veio o aprovado. Então você tem dois status do mesmo external reference. Ou o primeiro pendente, aí foi cancelado, que não foi concluído. E aí sempre você tem que considerar o último status que foi retornado. Então eu preciso saber se voltou mais de um status para cá. Tá bom? Como que eu sei disso? Se por acaso vem 2, aqui vai vir separado por vírgula. Eu vou tentar simular dois status, tá? Eu não sei como que eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Dois status. Eu vou tentar simular um aqui. Se eu conseguir, eu já volto aqui para vocês com ele feito. Tá? Pode ser só na forma de pagamento. Eu vou criar um outro aqui, ó. Ele já vai criar com External Reference 1 nesse caso, né? E talvez se eu utilizar uma outra forma de pagamento, pode ser que dá certo. Mas eu já mostro para vocês. Aqui, consegui, galera. Uma ação que ocorre. Eu fiz um pagamento, aprovei, tá? Fiz ele por Pix. E depois eu fiz o reembolso.
desse pagamento. Então aqui eu tenho dois status, um que foi aprovado e o último que foi refunded, tá? Ou seja, foi devolvido. Então aqui vocês podem ver que o JSON que ele traz para a gente, ó, é o primeiro, vírgula, o segundo. Mas isso aqui não é importante. O importante é que o status trouxe para nós os dois separados por vírgula, primeiro e segundo. Então o que a gente faz? Faz um split desse status com coluna de split. Qual que é o texto? É o carry do status aqui, split por vírgula. E aí você tem os dois status aqui, certo? Approved. E na verdade nem por split, tá? Eu posso fazer ele diferente. Porque como ele traz aqui com isso, não vou utilizar split, eu vou utilizar make array. Vou deletar. Então faço o array desses status que ele traz com que coluna? Make array. Você vai ver que essa coluna make array. Quais são os itens? Os itens aqui do nosso status. Pronto, agora ele faz o array bonitinho aqui dos dois. E agora eu quero saber qual foi o último status aqui desse item. Com a coluna single value, então eu vou fazer um último status do tipo single value de quem que eu quero? Eu quero o último item de quem? Desse array status. E aí eu tenho justamente o último status que ocorreu, tá? Que foi o refunded. Então depois do refunded não tem como, sei lá, mais qualquer outra coisa, não? Esse aqui é o importante pra gente, que é o último status, sempre é o mais importante. Então a nossa verificação de status, no geral, ela vai percorrer isso aqui. A sua URL de consulta, que você pega o app ID e o external reference, o JSON consulta, que você vai referenciar o seu URL de consulta, que você vai trazer o JSON com tudo, o status, que é o JSON aqui da carry JSON só do status, você transforma ele em array, porque pode vir mais de um, para pegar o último status que foi gerado desse pagamento. E aí você tem o status de pagamento desse cara aqui. Então assim a gente já tem a verificação de status desse pagamento. Simples assim, tá? Não é difícil. Coisa mais fácil que tem. Tá. Fizemos já todo o passo. O que a gente tem que fazer agora é a configuração no próprio aplicativo. Para quê? O cara veio aqui, fez o pagamento, voltou para o aplicativo. Eu preciso identificar no meu aplicativo que esse último pagamento que ele fez, ele teve um status de aprovado ou que seja qualquer status que venha. E aí, se foi aprovado, eu vou redirecionar ele agora para a nossa página de streaming que a gente vai fazer, certo? Só um detalhe, eu vou deletar essa página de planos minha que eu tinha criado aqui, que até o momento a gente só criou uma página, veja só, que é de curso Flix, que é a inicial, o complete assinatura está indo para o detalhes do plano, está aqui, então está em detalhes. E agora, se por acaso o cara tem o pagamento aprovado, que agora a gente vai fazer a verificação no perfil dele, se esse último pagamento que ele fez foi aprovado ou não, a gente redireciona ele para outra página que a gente vai criar, que é o do próprio streaming em si. E aqui a gente finaliza já uma primeira etapa, que é uma etapa importante, é uma etapa grande, e uma etapa que pode ser utilizada em diversos outros tipos de aplicativos, né, que é de pagamento, assinatura. De certa forma a gente não finalizou ainda porque precisa fazer a verificação, né? Então assim, a gente fez o pagamento aí e a gente vai fazer agora essa verificação do status, ok?